Fala galera, tudo bem? Hoje é o Dia Internacional da Meditação. A gente tem essa data, dia 21 de maio, assim como uma data em dezembro também, que a ONU instaurou para que a gente possa celebrar aí essa técnica tão importante. Tô aqui com a Leca, ela já tá catucando a minha orquídea, então vamos deixar ela aqui de lado. Mas voltando. A gente tem esses 2 dias para celebrar a meditação, essa técnica, ao meu ver, muito importante para a gente se acostumar com a nossa própria companhia, para a gente se acostumar com o nosso silêncio, o que por si só já é um processo aí a super longo prazo e que vem a trazer, sim, muitos benefícios. Estar presente, não com os pensamentos aí tão perdidos no futuro, no passado, fugindo muitas vezes do presente. Então a gente vai fazer uma breve introdução aí ao processo de meditação, tá? Eu gosto de trabalhar com algumas técnicas que a gente vai desenvolver ao longo do decorrer aí do canal, mas hoje, para celebrar o Dia Internacional da Meditação, a gente vai com uma prática bem curtinha, 20 a 30 minutinhos, nem isso, para a gente poder praticar também no nosso dia a dia aí, quando você quiser. Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou pedir para vocês entrarem numa postura muito confortável. Pode ser com a perna cruzada, tá? Pode ser com as costas apoiadas numa cadeira, na parede, ou até mesmo você pode se deitar no chão, desde que você não durma, desde que você não pegue no sono. Às vezes acontece, tá tudo bem, mas você vai tentar se manter presente. Belezinha? Uma vez que você tenha encontrado essa posição confortável, relaxamos as mãos, ou no chão, ou sobre as coxas. Mais tradicional, dedão e indicador unidos no joelho, ou uma mão sobre a outra no colo, certo? Me organizei na minha postura, eu começo fechando os olhos. Uma vez que eu fecho os olhos, eu corto os estímulos visuais externos. Experimenta encontrar nisso um convite para você olhar para dentro agora. Começando pelo corpo. Sem pensar muito, experimenta perceber os pontos que tocam o chão. A posição das pernas cruzadas, do seu quadril encaixado e a maneira como a sua coluna ganha espaço. Você empurra o chão com o quadril e cresce. O peitoral fica aberto de forma natural. Os ombros sem tensão, os braços pesados sobre as próprias pernas. Eu percebo agora o peso da cabeça sobre o pescoço. Relaxo a expressão facial, relaxo a língua do céu da boca, distensiono a testa, distensiono todo o couro cabeludo. Sinta o corpo todo como uma unidade.
Nesse primeiro momento, você vai se acostumar com esse lugar da não ação. O corpo fica imóvel, dentro do que estiver ao seu alcance, você não se movimenta mais. Nosso processo aqui começa com um deslocamento da nossa atenção, que costuma estar sempre do lado de fora, para o mundo, para os estímulos, para as responsabilidades, um olhar para o outro. E a gente vai começar a transferir essa atenção para o lado de dentro, para nós mesmas, nós mesmos. E para a gente fazer esse processo, nós precisamos primeiro nos acostumar com esse silêncio. Nos acostumar com a ausência de tantos estímulos e reaprender a estar nesse silêncio. Muitas vezes, quando a nossa rotina é muito agitada, quando a gente não tem o costume de parar, a gente passa a confundir paz com tédio. Então eu me permito sustentar essa posição. E nessa atitude de quem procura não ter tanta pressa, uma atitude calma, eu observo a respiração. Eu sinto o atrito do ar entrando pelas narinas. Eu sinto o caminho que ele percorre dentro do meu corpo. A movimentação na parte alta da minha barriga, consequência da ativação e do relaxamento do meu diafragma. Perceba a movimentação das costelas para as laterais e para trás, ali nas costas, na altura dos rins. O peitoral se movimenta bem suave e os ombros não participam desse processo. Relaxa o ombro, relaxa o rosto, relaxa
a língua. E faça mais 3 respirações dessas, profundas, conscientes e atentas, como se eu refinasse essas percepções. Quanto mais eu me aprofundo no estudo da respiração, mais e mais eu encontro um silêncio que mora entre um pensamento e outro. É um espacinho de vazio entre uma ideia que vem, vai embora, e o próximo pensamento. Você vai começar a criar intimidade com esse silêncio interno. Lembrando que isso não é algo que a gente consiga forçar, controlar. O lugar interno de paz, tranquilidade e calma que acessamos é consequência das ações que nós cultivamos, das atitudes que nós cultivamos. Uma atitude de quem procura não ter tanta pressa. Uma atitude de desapego dos pensamentos que aparecem. Uma atitude de quem observa. Então, da mesma maneira que eu preparo o solo para que uma planta naturalmente se desenvolva e cresça e floresça, eu preparo o meu terreno interno para que essa vivência de paz, para que esse silêncio se mostre. E essa é a ideia aqui. É sair do lugar de quem conduz as vivências, as sensações, as experiências internas e observar. E esse é o exercício que eu vou propor agora. Com os olhos ainda fechados, você vai retomar as percepções do seu corpo. Você vai perceber se existe alguma região que você precisa encaixar ou relaxar no seu corpo. Transfiro a atenção para a respiração. E refinando as sensações que ela traz no corpo, na mente e no coração, observe. E
Esse é um ponto fundamental da prática. A consciência de que quem observa não é aquilo que é observado. Eu crio um afastamento. Eu deixo de me identificar com esse pensamento ou com essa emoção. Eu nomeio. Eu me diferencio. Ao longo da prática, a gente percebe que a gente tem uma tendência a direcionar as vivências para aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem prazer, e a gente tenta fugir daquilo que traz desconforto. Então, aqui uma atenção especial. Eu apenas observo sem juízo de valor. Eu aprendo a não me apegar só àquilo que me dá prazer. E talvez o mais importante, eu aprendo a sustentar os desconfortos que aparecem. O yoga, a meditação, não é apenas sobre conforto. É principalmente sobre entrar em contato, sustentar, elaborar os nossos próprios desconfortos internos. Eu observo. Eu mantenho a mente na respiração. E quando eu me pegar pensando em qualquer outra coisa, quando eu me distrair, eu volto. Já já eu penso nisso, eu desapego desse pensamento, sem alimentar a fantasia, sem me deixar envolver nessa ideia que se liga a outra e a outra. E eu volto. Eu começo a encontrar nas sensações do corpo, na respiração, âncoras que me ajudam a manter a minha mente no presente. Quanto mais eu exercito esse desapego, mais eu vivencio um lugar interno de calma. De silêncio. Que não se abala frente às oscilações da mente, do coração, do ambiente ao meu redor. Em contato com esse lugar interno.
e com a intenção de levar essas atitudes que cultivamos aqui hoje para além do tapete, para o nosso dia a dia. Esse lugar de que não tem tanta pressa. Essa intenção de manter a presença, a conexão com as sensações do corpo, com seus sentimentos, seus pensamentos. Que isso não se limite ao tapete, mas que isso permeie a nossa vida, porque o yoga não acaba quando a prática se encerra. O yoga acontece na maneira na qual escolhemos caminhar sobre o mundo, na maneira como escolhemos viver a nossa vida. Uma vida sem tanta pressa, presente. E é com essa intenção que as mãos se unem em frente ao peito em Anjali Mudra. E aqui encerramos entoando o mantra Om. Inspiro. Namastê. Muito bem, por hoje foi isso. Obrigada por terem ficado até aqui. Mais pra frente vão ter vários outros vídeos ensinando de fato, passinho por passinho, o processo do aprendizado e da meditação, certo? Então, mais uma vez, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.